Olá a todos, sejam bem-vindos a este novo ciclo do InMusic na Quinta. Hoje temos connosco o duo Inclinar, com Raquel Reis e Mariana Lemos. O InMusic tenta aproximar a audiência da plateia.
às vezes existe um distanciamento entre os artistas e quem os ouve, e o InMusic tenta eliminar isso, explicando o que é que se passa por detrás disto que vimos. Quem são estas pessoas, as suas vidas, e é isto que vamos falar hoje. Até já, vou buscar. Bem-vindas, novamente. Eu gostava que nos contassem, primeiro, Raquel, como é que foi o teu início na música? Aqui o microfone. Olá, boa tarde, obrigada por estarem aqui connosco. Nesta modalidade assim um bocadinho diferente, se calhar do que esperavam. O meu início na música, não é? Ok. Então, eu comecei, acho que com 4 anos, assim, a aprender órgão, chamávamos o órgão, que é aquele teclado elétrico, não é? Aprendi também solfejo, e assim, era a União Filarmónica, portanto, numa terrinha pequenina chamada Oliveira do Bairro. E depois, com 10 anos, chegou aquele momento em que os meus pais perguntaram se queria ir estudar no Conservatório de Música em Aveiro. A minha irmã já estava a estudar violino. E então, acho que foi assim uma audição em que ouvi vários instrumentos e era para tentar perceber qual é que era o instrumento que eu queria tocar. E eu na altura disse que queria o violoncelo porque era maior do que o violino da minha irmã. Portanto, foi assim. Acho que também me apaixonei pelo som do instrumento e tive muita curiosidade e tive uma professora maravilhosa que me deu a conhecer este instrumento que continua comigo até hoje. E Mariana, como é que foi o teu início na dança? Olá, boa tarde também, sou Mariana, também danço desde que me conheço, desde pequenina, desde os 4, 5 anos, deve ser a mesma altura. Sou de uma terrinha pequenina também, mas lá no Brasil, no sul do Brasil, e curiosamente as grandes escolas de dança não chegavam ainda àquele lugar, então nós tínhamos assim acesso, talvez eu não tive uma formação tão erudita no início, né? Como a Raquel logo conseguiu entrar neste universo, mas tive ainda bem uma professora que também me fez me apaixonar pelo movimento, pelo corpo, por este lugar da presença. Então a dança foi entrando e foi continuando na minha vida, até que depois mais tarde fui também para a universidade, fiz todo um caminho assim mais da técnica, mais do desenvolvimento da própria dança. Sou professora, sou bailarina, então fiz um caminho, mas começou numa paixão, começou também num lugar de muita curiosidade, o que é que despertava nos outros, o que é que acontecia no meu corpo, então acho que também gostava de, se é para partilhar qualquer coisa, é mais nesse lugar mesmo. A dança começa num lugar muito amoroso na minha vida e acho que isso permanece, continua até hoje. E como é que nasce este duo? Começo. Este duo nasce no encontro, não é? A Mariana basicamente desafiou-me para improvisar com ela. Eu que toco na Orquestra Gulbenkian há muitos anos, tenho assim, a minha rotina é muito clássica, como tu também, não é? Estudamos muito instrumento, tocamos o nosso repertório. E tenho-me apetecido assim explorar outros tipos de música, basicamente perceber o que é que eu consigo fazer com este instrumento que eu adoro, que tenha também a ver com o meu universo. Eu adoro tocar música clássica, mas tenho muita curiosidade também por perceber, mas eu não ouço só música clássica, portanto, o que é que eu consigo tocar mais com o violoncelo e que não seja necessariamente estar a ler uma partitura, porque a proposta aqui justamente é eu tocar, fazer os sons que vêm no momento. E a pergunta era... Como é que começou?
Pronto, e então, só da minha parte, acho que já vais explicar a tua, tem sido um processo também de conhecer esta ligação com a Mariana e com a dança. Eu própria gosto muito de dançar, mas não estou a dançar, não é? E de que maneira que o meu som pode dialogar com o movimento da Mariana, e é justamente a primeira vez que estamos com o público, portanto estamos muito contentes. Exato. E posso, não sei, falar um bocadinho sobre o que é improvisar, não é? Porque é assim uma palavra que para mim no início que crescemos a ler e a solfejar e assim tudo muito direitinho, improvisar é assim, às vezes dá um bocadinho medo. Então agora o que é que eu faço? Não tenho nada escrito, vou para o palco, não sei o que é que eu vou dizer às pessoas, e isso obriga-me a estar aqui a escutar também. Estive muito atenta aos sons que vinham de vocês, da chegada, do jardim lá de fora, e nesse sentido é uma exploração minha também, e também com a Mariana. Agora continuas tu. Sim, acho que nesse sentido eu sou muito curiosa com aquilo que o som pode trazer para a experiência da bailarina, né? da pessoa que dança aqui. Então, durante muito tempo, procurei parcerias que pudessem aprofundar isto. Na história da dança e da música, isto é muito recorrente, né? Mesmo na história da dança mais clássica, a relação com a música está sempre lá. Aliás, até durante muito tempo, os bailarinos até se revoltaram contra isso, e agora não há música nenhuma, estamos só mesmo no movimento. E acho que aqui já, com a Raquel, nós estamos a fazer as pazes, eu diria assim, com este lugar da relação entre a dança e a música, porque estamos mesmo ambas interessadas no som e naquilo que o som pode trazer para o gesto, no meu caso para o gesto da dança, e no dela para aquilo que sai enquanto aquilo que reconhecemos como música, mas também no encontro com esse desconhecido que não é tão desconhecido, porque ambas estudamos e trabalhamos todos os dias e pesquisamos e estamos atentas, então isso tudo é material para quando chegarmos aqui a coisa parece que sai naturalmente, mas esse natural tem muito trabalho por trás também, não é? Esta liberdade, ela é fruto de muita escuta, muita dedicação. Então, um momento em que nós estamos a criar aqui, com a vossa presença, com os barulhos do chão, madeira, com uma série de coisas que traz esse ambiente, né? Estamos numa quinta, num palácio, isso está tudo também aqui dentro. Apareceu uma espiral no fim, é curioso como veio o infinito aqui mesmo. A questão do tempo, a questão temporal veio como uma questão. Então acho que este encontro tem a ver com isso, com qualquer coisa que vai se aproximando do que cada uma de nós traz como bagagem, né, de vida, de trabalho, e aquilo que nós conseguimos criar a partir disso juntas no momento com a vossa presença. Então acho que uma proposta dessa faz todo o sentido, né? E a música, desculpa, é a música que segue a dança, ou a dança que segue a música, ou é mesmo um diálogo? Como é que vocês fazem? Um diálogo. E isto é que é curioso, porque nós podemos sempre combinar. Olha, como é que nós vamos começar hoje? Vou eu ouvindo mais e entro naquilo que tu estás a propor, ou fazemos o oposto, e isto é sempre uma oportunidade de irmos experimentando diferentes estratégias, porque o caminho é diferente, né? Vai trazer outras coisas, mas nós deixamos espaço para ambas as coisas acontecerem. Eu também ia fazer a questão, como é que funcionam os vossos ensaios? Como é que é a base do ensaio? Os nossos ensaios são assim muito livres, são sempre diferentes, não há assim uma partitura, como eu disse, não é? E temos explorado várias hipóteses, não é? Uma delas é realmente trazer um tema, uma ideia, uma sensação, uma palavra que nos pode fazer estar de uma certa maneira, já por si, não é? Por outro lado, também não ter uma proposta também já traz muitas possibilidades, e também estamos abertas a essas possibilidades. Por exemplo, só estar aqui com esta iluminação, este chão, as pessoas, é muito diferente também do espaço onde nós temos ensaiado as duas. Portanto,
é sempre diferente e claro que procuramos também evoluir, não é? Não é assim uma coisa no vazio, é sempre exploratório e a experiência do momento, mas que consigamos também criar um pouco a nossa linguagem, o nosso projeto, que já tem um nome muito aberto, não é? Que é um verbo, é uma ação de inclinar, tirar um pouco do eixo, não é? E acho que é isso, não é? Posso acrescentar que acho que a questão do tempo, ela é mesmo muito importante aqui. Nós geralmente combinamos. Quanto tempo é que vamos fazer? 5 minutos, 10, 20? Acho que nunca fizemos 1 hora. Não, meia hora sim. 1 hora nunca não chegamos ainda nessa experiência. Mas essa questão de imaginar que o tempo é aquilo que nos une é já uma proposta, do meu ponto de vista, de fundo. Né? Estarmos atentas, como é que a gente recorta isso, como é que é possível aprofundar mais determinadas coisas que aparecem na dança ou no som. Então acho que esta é uma linha de fundo. Também há outras curiosidades, a Raquel dizia do verbo, né, do inclinar, também o movimento de aproximar e de afastar um corpo do outro, também para mim é uma das questões de fundo do nosso trabalho. A gente está o tempo todo neste movimento, né? A dança vai ao encontro do som, o som vai e aproxima e afasta, então acho que há aqui coisas que tecnicamente cada uma vai trabalhando o seu instrumento e depois quando nos encontramos temos essas outras coisas que vão servindo como base para criarmos no momento, sobretudo é isso. Como é que a gente pode criar no momento, trazendo a casa às costas, eu diria, né? A história do corpo, a história da vida da Raquel com o violoncelo. Eu, por exemplo, fiquei sempre muito curiosa com a maneira como o corpo precisa se relacionar com o instrumento para sair aquela qualidade do som, né? E ela dizia-me assim, pois, eu tenho que me inclinar, ou há qualquer coisa assim no início. E há um peso específico, há uma densidade, há uma pressão para que o som saia de determinada forma. E isso traz-me também informação para aquilo que eu vou encontrando na dança. E acho que isso também é um alimento rico na troca. E vai aparecendo na sutileza do gesto, a pressão com que o corpo pisa no chão, a forma como a espiral sai. Tem muito a ver, acho que nós vamos deixando-nos contaminar, no bom sentido, pelas coisas. E é mais fácil seguir o movimento, por exemplo, de algum efeito que a Raquel faça ou de uma linha melódica? O que é mais fácil? Ou o oposto assim, também, a né? melodia, para mim, eu adoro mesmo. Pronto, a harmonia também é uma referência de fundo interessante para mim, de estudo mais teórico também da dança, mas a melodia é fascinante para um bailarino, né? Apesar de que eu acho sempre muito curioso, trago sempre a pergunta no corpo, parece-me impossível dançar exatamente aquilo que eu ouço. E eu adorava um dia poder conseguir reproduzir quase num gesto aquela linha melódica, por exemplo. Acho que é um ponto de partida bem rico, porque como a partida não vai ser possível, né? O corpo humano no gesto não vai trazer, há qualquer coisa que só de me colocar ali já pode expressar e essa potência já é rica. Eu faço a mesma questão à Raquel. Quando é que sabes se vais fazer um efeito ou vais fazer alguma coisa melódica, consoante a dança? Não sei. Acho que é experimentar e perceber o que é que acontece. Escutar-me, escutar a Mariana, escutar as pessoas e o espaço, é mesmo muita coisa. Um pouco, tu falavas há bocado de diálogo, não é? Como é que nós dialogamos? Eu estou a falar, mas também estou a ver a tua linguagem corporal, não nos conhecemos, há muita informação para além da verbal, não é? Então acabámos de ouvir uma senhora a tossir, esta coisa de estarmos num espaço e neste momento, não sei se acho que não respondi nada da tua pergunta. Não sei. E achas que essa é uma questão difícil, achas que o público está preparado para esses efeitos e para esse tipo de música e para este tipo de duo? Sim, eu acho que eu como público sou muito curiosa de novas abordagens ou diferentes maneiras de ver um espetáculo, não é?
Eu não sei, eu tenho muita curiosidade de saber, porque é a primeira vez que nós temos Pois. público, portanto gostava até, tenho curiosidade de saber como é que as pessoas recebem a nossa proposta, não é? Até porque às vezes o facto de estarmos a falar muito também pode condicionar, não é? Ou seja, agora nós vamos tocar mais um pouquinho, não é, Mariana? Também, mas vai ser muito diferente da primeira vez, não é? Porque vocês não sabiam ao que vinham, pensavam que se calhar queríamos fazer um concerto, das palmas e assim, do início ao fim. Não sei se tu tinhas... Não, ia fazer mais Sim. umas questões. Já vos aconteceu algum ensaio que o diálogo não funcionava? Sim, claramente, sim. E Isso- como é que se passa isso? Como é que... Pois, isso também é... Acho que isso é o dia-a-dia de um artista e, na realidade, toda a gente, não é? Lidar com um ruído, alguma coisa indesejável ou uma frustração de não conseguir atingir alguma coisa, não é? E nós, no palco, no nosso mundo da música clássica, de repente temos sempre aquela coisa de errar, de falhar, não é? Que é muito forte e tem sempre um impacto muito grande. E aqui é um pouco, mas por que não é? Porque que uma nota desafinada não pode ter uma mensagem e aproveitá-la para chegar a outro sítio, não é? E outra vez a pergunta? Pois, agora também já não sei. És tu? Já. Dou muitas voltas. Acho que, sobretudo, também talvez a gente o encontro não esteja tão preso no lugar do acerto ou do erro. Tenha muito mais a ver com sentires que não estás completamente sintonizada com a proposta ou parece que há qualquer coisa que não correu muito bem. Então vamos rever, vamos lá buscar outra vez. Como não há uma partitura escrita, é ainda, do meu ponto de vista, mais exigente quase de perceber se estamos a acertar o caminho que escolhemos para estar juntas. Então, talvez a premissa é outra, né? Nós partimos de outro lugar de referência. E sentem que, passado mais ensaios, é mais fácil esse diálogo? Acho que quanto mais vamos trabalhando, vamos aprofundando, mas também é curioso que com a Raquel eu sinto, não é sempre, né, que temos uma sintonia assim com uma pessoa e com um colega de trabalho que a coisa expande logo. Acontece, flui bastante facilmente o nosso encontro. Não é um encontro muito difícil, porque há outras, às vezes, né? Com a Raquel eu sinto que a coisa flui bastante bem. Já agora, já tinha pensado em dizer isto há bocadinho quando tu falaste dos nossos ensaios. Ou seja, nós não estamos só a tocar e dançar, nós conversamos também. Isso também é uma maneira de nós crescermos ou acertarmos alguma coisa, ou epá, aquilo não resultou, mas porquê? Ou vamos por aí, por esse caminho. Ou seja, não é só a parte prática, não é? Do que depois sai para o público, mas também a nossa exploração, não é? Como é que sentiste aquilo? O que é que achas de experimentar desta maneira? Eu tinha uma questão também para a Mariana, porque eu estou mais ligado à música. Como é que tu sabes que movimento é que fazes? É uma questão sem resposta, mas... Não, mas é interessante explorar, porque, por exemplo, uma das coisas que um bailarino pode estudar, né? Uma pessoa que dança pode estudar, com relação à música, é isto. Será que vou responder mais ao ritmo? Ou será que vou responder mais à harmonia ou à melodia, para falar dessas três grandes questões que nos unem, né? Música e dança. E acho que na improvisação, que é esse tipo de proposta que nós trazemos, que é criar no momento, eu escolho, por exemplo, muitas vezes pôr uma coisa em oposição à outra quase. Então ela está a tocar algo mais rítmico, por exemplo, para mim, e o que me aparece é um gesto mais, eu diria, quase melódico. Ou ao contrário, ou ela está a trazer um som muito mais aberto, onde eu estou a apanhar mesmo algo da atmosfera, de sonora, e o corpo faz, ou fica mais quieto, ou avança numa proposta. Então isso tudo é quase uma escolha mesmo, né, do bailarino. Nós temos essa liberdade, temos é que estar muito atentos, e sinto eu que é saber escolher. E às vezes a pausa, o silêncio, ou a suspensão, neste caso, é fundamental. Dar um passo para trás, ou para que esse encontro possa retomar com mais força, né? Nós hoje combinamos, por exemplo,
qualquer coisa como: de vez em quando vamos tentar que o teu silêncio seja a minha dança, ou que a minha dança silenciosa traga o som. Isso foi uma das coisas que nós tínhamos como proposta para aqui hoje. Apareceu um pouco, não é? Acho que isso tudo vai dando assim algumas pistas, não é? Porque de facto o que me interessa aqui é o encontro com a Raquel, é o encontro convosco, mas é esta curiosidade. Quando alguém vem aqui e traz uma proposta em movimento, o que é que isso tem a ver com som mesmo, né? Onde é que eu vou buscar isso? E vocês falaram ainda há pouco do tempo. Como é que sabem o tempo? Ou mais ou menos? Eu não sei quanto é que fizemos. Mas acho que não foi menos, foi de uns 10. 10, né? Nós geralmente, os 10 minutos, por acaso, tem sido uma prática que tem-nos aparecido bastante, o tempo do relógio. 10 minutos a gente consegue perceber. Eu acho que qualquer pessoa, nós temos essa experiência do tempo no corpo, né? E a música nos ajuda a entender isso também. Então acho que aí sim, cada vez mais vamos refinando essa capacidade de perceber. Mas 10 minutos eu acho que é um dos nossos tempos mais, não é? Que nós conseguimos fazer um ciclo acontecer. Alguma coisa começa, desenvolve, podemos avançar, recuar, aprofundar uma linha, uma proposta, e aquilo tem uma possibilidade de fechar. Pode continuar, né? Mas aqui é mesmo uma escolha, porque não acaba uma peça, né? Não acabou a peça, pronto, agora toda a gente aplaude, levanta. É mais intuitivo, é mais da sensação, também perceber se as pessoas continuam connosco, ou se nós somos capazes de dar a volta então e trazer outra proposta. Portanto, esta ideia de ciclo, ela é mais aberta, mas ela é bastante exigente. Temos de estar mesmo muito atentas. E já vos aconteceu estarem demasiadas envolvidas e não terem noção do tempo? Sim, já também acho que das primeiras vezes até que ensaiámos, não é? Sim, não tínhamos assim uma baliza e deixámos-nos ir. Havia muito barulho na rua, havia imensos elementos, e também tem muito a ver com o próprio dia, como é que eu estou nesse dia também, não sei, às vezes apetece muito tocar violoncelo. E ver-te também a dançar, e é isso. E há momentos que, como num diálogo, que sentes vontade de falar mais e não deixar tanto que... Completamente. Okay. Sim. Não sei se o público tem alguma questão que gostasse de fazer. Ai, que bom, obrigada. Eu gostava também, não fiz a questão ainda há pouco, de há quanto tempo é que estão juntas? Neste... Sabes tu? Dezembro, novembro, não faz muito tempo. Não faz muito tempo, são poucos encontros, não é? Temos ido ali para o espaço onde a Mariana... Sim, temos ido para o espaço onde tu estás basicamente diariamente, que é o espaço 100, Centro em Movimento, e nunca saímos de lá também, e diria há um anito, não é? E que projetos têm feito juntas? Quantos? Alguns concertos? Eu sei que sem público, não é? Sim. Não tivemos nenhuma com a intenção de divulgar, seja vídeo, não é? Antes, na altura do confinamento, não podíamos mesmo, mas nunca pensámos, ok, estamos prontas e vamos. E agora agradecemos imenso o convite. Foi um pretexto também para nos prepararmos e termos muita vontade de vir e estar aqui hoje. E agora, diria, mais projetos é um pouco ver também para onde é que... Sim, vamos ter exatamente o Festival de Outono em Aveiro, mas eu estava a dizer que, pronto, que é assim bastante aberto, no sentido de vamos para onde nos levar, e também consoante os convites e muito dos passos e as pessoas que encontramos também. Então, se calhar íamos passar mais um momento. Ok, obrigada. Que bom, obrigada. Não tenho mais nenhuma pergunta, nós gostamos mesmo muito de conversar. Estavam à espera de outra coisa? Não estavam à espera de nada?
Já ouviram violoncelo? Sim. Sim, desculpa. Podes fazer Eu? questões? Não, é horrível estar desse lado e de repente vocês vêm para apreciar, não é? Não sei, era só se surgisse alguma partilha. Eu posso fazer uma questão de que efeitos é que usaste? Se nos explicasse cá os Sim. efeitos. Se ainda, Posso ainda- explicar, sim. não sei se ainda sabes quais. Não, quais efeitos? Então, basicamente. Meu microfone. A Mariana falava em ritmo, em melodia e harmonia. Eu usei também a questão que chama-se dinâmica, que é ouvir muito baixinho ou ouvir muito alto, né? Explorar o som muito. Posso dizer que isto não é o mínimo que eu consigo tocar, mas. E de facto não há amplificação, portanto sou eu que controlo. Quero tocar mais alto, mais baixo, ou dizemos nós mais forte, mais piano. Depois falavas em efeitos, por exemplo, este efeito aqui chama-se flautando, portanto a ideia é. Há um som um bocadinho baço, um bocadinho uma flauta. Vou se calhar deixar alguns efeitos para surpresa. Usei também harmónicos, são estes sons um pouco assim cristal. São sons que não são naturais. Este é o som mais normal do violoncelo. Temos isto chama-se harmónicos. São sons que são artificiais, quer dizer, eles existem, não é? Muito bem, bom. Eu acho que podíamos fazer uma experiência de, por exemplo, tocavas os harmónicos, como estamos neste contexto, né? E eu dançava e depois passavas por uma outra proposta e eu estás a ver? Podia ser interessante, não? Só para percebermos mais. Queres que... Não. Posso... Tens espaço suficiente? Tem todo espaço. Depois aqui. Vai tirar a cadeira. Mas mesmo assim, vou deixar-te o palco.
Algo que eu também já conheço, né? Não sei se percebem. Não tínhamos combinado necessariamente isso, mas é muito curioso como talvez aquele desejo da melodia, do corpo poder ser a melodia. Eu conheço, é uma peça clássica, a Raquel pode falar melhor do que eu sobre isto, mas é muito forte como já está lá e no momento onde vem, com a presença dela, com o toque dela, como isto também vai trazendo informação para a dança. Muito bem, gostei. Foi assim uma surpresa para a Mariana, não tinha planeado tocar. É o prelúdio da primeira suíte de Bach, que é uma peça que nós tocamos a vida inteira. E foi uma interpretação bastante livre. E por isso acho que também foi uma experiência nova. Foi a primeira vez que fizemos. Foi? Sim, eu tenho sempre muita vontade. Sim. Gostaram desta? Olha, talvez identifiquemos melhor, talvez. Reconhecem, não é? Reconhece, mas também obrigou a Mariana a ir uma. Luta. Exatamente, foi o geral
conhecemos e já esperamos mais ou menos que vai acabar por ali, não é? E a Mariana joga muitas vezes também. É isso. Se agora começássemos ao contrário, né? Se ela voltasse a aparecer na janela, era outra coisa. As experiências. Obrigada. Então, se calhar despedíamos-nos com mais um momento musical. Dançar de voz também. Não, só musical os dois. Quero-vos agradecer por terem vindo hoje. Num dia tão bonito, estar aqui fechado é bom sinal. Bom sinal para a cultura. E para a semana, à mesma hora, vamos estar aqui com o André Santos, a falar da guitarra elétrica. E estão todos convidados. Obrigado. Thank you.